Bom dia, aqui é o professor Sivaldo, da Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas. Aqui é o Rio Guandu. Vim aqui para fazer uma postagem sobre o monumento que presta homenagem ao saneador, que é este monumento aqui. Esse monumento presta homenagem ao saneador e também ao engenheiro Carlos Ceilão Filho. Vamos ver aqui, tem uma placa: ao inesquecível amigo engenheiro Carlos Ceilão Filho, que aqui tombou cumprindo com seu dever, homenagem de seus companheiros nos trabalhos de saneamento de Santa Cruz. Vejamos a data, 31 de janeiro de 1933, foi o dia que ele morreu. Carlos Ceilão Filho. Então vocês observem que é um monumento muito bonito. Acredito que seja o monumento mais bonito. As pessoas vêm a jesuítas, mas muitas vezes vão direto para a ponte, não param aqui para conhecer esse monumento. Olha que beleza de monumento. É um monumento muito bonito, muito representativo, muito simbólico. Tem uma placa de bronze bastante representativa. Obras de saneamento executadas pelo DNSP, Departamento Nacional de Saneamento Público, na Fazenda Nacional de Santa Cruz, Distrito Federal, iniciadas em 1928, durante a presidência do Dr. Washington Luiz, e concluídas em 1933 na administração do Dr. Getúlio Vargas, chefe do governo provisório. Observe que tem essas duas lápides aqui na parte de baixo, mostrando um homem, um agricultor, porque inclusive vocês podem ver aqui à esquerda um arado, focalizar aqui o arado dele. Foice, né? Aquele foice que faz a limpeza dos campos, com o ventre, com a barriga bem pronunciada, porque neste período anterior ao saneamento havia uma grande mortalidade, índice de mortalidade aqui em Santa Cruz era muito grande. Exatamente porque as águas ficavam encharcadas. Os jesuítas, no seu período de 170 anos, de 1589 até 1759, sempre tiveram a preocupação de manter limpo essas valas, esses canais. Depois que eles foram expulsos, isso aí ficou um pouco abandonado. E principalmente no final do século XIX, duas primeiras décadas do século XX, a situação ficou calamitosa. Claro que provocando muitas doenças, paludismo, malária, varíola, uma série de doenças tropicais por causa dos insetos, a dengue. Então muitas pessoas morreram, e já no governo do presidente Washington Luiz, que antecedeu a Getúlio Vargas, começaram as obras de saneamento. Eu gosto muito desse monumento, inclusive dessa placa, porque é uma das poucas vezes em que se faz referência ao governo anterior, né? Geralmente quando chega o governo, tem uma obra importante que foi iniciada, mas por ser um político de outro partido, então ele é esquecido. Aqui no caso não, aqui no caso o Washington Luiz foi lembrado, embora nós estamos falando aqui um monumento que começou a ser construído no início da década de 30, o Washington Luiz tinha sido exilado depois da Revolução de 30, então isso aí é uma homenagem interessante. Vejam, desse lado aqui já mostra uma figura, um tipo de figura parecida com aquelas figuras egípcias, é o alto relevo, né? Mostrando já um homem forte, vigoroso. Por quê? Aquela primeira lápide que eu mostrei é o homem antes do saneamento, e aqui já é o homem após o saneamento. E a placa que presta homenagem então ao engenheiro Carlos Ceilão Filho. Esse engenheiro, ele tinha se formado pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Como eu já falei, essa escola era uma escola de elite, uma escola muito procurada pelas classes altas do Distrito Federal.
e ele era jovem, ele se formou em engenharia, veio trabalhar aqui em Santa Cruz no período do saneamento, nenhuma saída com os colegas, num pequeno barco a motor. Acabou o barco tendo uma manobra infeliz, virou. Ele estava com mais um companheiro, o companheiro dele se salvou, ele infelizmente morreu afogado. Mesmo sendo um praticante de esportes, era praticante de natação, de canoagem, de diversos esportes, era um verdadeiro líder. Geralmente quando as pessoas morrem, aí começa a se falar, é uma pessoa muito boa e não sei o quê, mas esse engenheiro, Carlos Ceilão Filho, realmente pelas pesquisas que eu fiz dos jornais, foi um grande líder. Quando ele ainda era aluno da Escola Politécnica, ele era representante dos alunos, escrevia para os jornais, recebia comissões estrangeiras, enfim, quando ele veio trabalhar aqui, ele conseguiu a amizade, o respeito, o carinho dos seus funcionários subalternos, que eram todas pessoas simples, que trabalhavam, que entravam no charco para poder limpar. Tanto que depois, quando ele morre, ele vai ser sempre lembrado por essas pessoas. Então, é uma homenagem muito justa ao engenheiro Carlos Ceilão Filho e ao monumento do saneador. Existe um outro monumento semelhante a esse, com algumas características semelhantes, existente na entrada, no portão de entrada da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tentei obter informações sobre os autores desses monumentos. Infelizmente, até hoje, não consegui ainda comprovar de quem é essa autoria, mas nós vamos descobrir. Pela Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas, como diretor, enviei um ofício à Prefeitura, ao Instituto de Patrimônio Histórico do Rio de Janeiro, propondo que este monumento seja tombado e mais, que seja colocado aqui uma proteção, porque hoje, felizmente, está dando para fazer esse vídeo, mas tem dias aqui que os carros ficam estacionados aqui em frente. Teve uma outra oportunidade que eu cheguei aqui, tinha uma barraca aqui para venda de frango assado. Quer dizer, isso é um absurdo, é um monumento que precisava ter mais visibilidade. E as pessoas, quando chegarem para visitar a ponte, não deixem de passar aqui. É um monumento, como eu disse, um dos mais bonitos do Rio de Janeiro e um dos mais significativos. Homenagem ao engenheiro, ao jovem engenheiro Carlos Ceilão Filho. Vou mostrar novamente a lápide para que vocês possam fazer a comparação. Vejam aqui, olha. Esta lápide, este alto relevo mostra o homem. Infelizmente esse lado aqui é sombreado, não está dando para ver muito bem. Isso aqui seria bom fazer uma filmagem à tarde. E lá no fundo o rio Guandu, né? Então, aqui nós temos a Estrada do Frutuoso, desse lado. A Avenida Padre Guilherme de Caminada terminou aqui, eu fiz uma postagem agora. E aqui começa a Estrada do Curtume. Desse lado aqui vai a Estrada do Guandu e do outro lado também. Então, monumento ao saneador, em homenagem ao engenheiro Carlos Ceilão Filho. Hoje é dia 15 de outubro, domingo, dia do professor. Minha homenagem a todos os professores, porque eu também trabalhei aqui como professor naquela escola municipal Ponte dos Jesuítas, que está ali, aquele muro azul. Então, minhas homenagens aos colegas professores, às minhas colegas professoras pelo dia 15, nosso dia.